livre para todos os públicos. Bom dia, estamos de volta aqui com a nossa aula virtual de ciência, atendendo então a Escola em Minha Casa Projeto de Vida. Vamos começar a semana agradecendo a Deus por mais um momento de vida, de saúde. E aqui a tia Clemilde, vamos começar o nosso componente curricular de ciência, primeiro ao terceiro ano. E hoje vamos falar a respeito do ciclo de vida das plantas. Como nós sabemos, né? As plantas são seres vivos e, por ser seres vivos, eles participam de um processo chamado nascer, crescer e morrer. E nós chamamos isso de ciclo de vida. Ciclo da vida das plantas, porque elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, nesse contexto, a maioria das plantas nascem, crescem, reproduzem e morrem nesse sistema. Elas vão nascer através de sementes. E que plantas são essas que nascem através de semente? Pois a maioria delas nascem desse modo, alguns através de mudas, né? Mas a maioria são através de sementes. Portanto, as plantas, para serem completas, elas vão precisar participar do seu contexto, que é ter raiz, caule, folha, flores e frutos. Isto é, o corpo em desenvolvimento. As plantas que, na sua maioria, possuem desenvolvimento através de semente, elas vão participar desse processo em suas raízes, caules finos, as folhas, para que haja desenvolvimento, como a gente observa aqui na nossa imagem, tá certo? Muito bem. E aí vai surgir na sequência as flores, os frutos e também as sementes, quando a planta tem a parte completa. A planta, quando ela está na sua fase completa, que é possuir raiz, caule, folha, flores e frutos, como nós acompanhamos aqui na imagem. E aí a gente vai ver o desenvolvimento do corpo completo dessas plantas. E também vamos ver que cada uma delas possui um tempo de vida, um determinado tempo de existência, tá certo? E o tempo de vida das plantas é bem variado. Algumas podem ir de 1 ano, outras vão até muitos anos, 1000 anos, tá certo? Como é o caso das árvores nativas, plantas nativas de uma determinada região. As plantas nativas, elas duram mais ou menos, na sua longevidade, de 50 a 100 anos, que é o caso dos ipês, nas suas mais variadas formas, ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco, tá certo? Outras plantas possuem um tempo de vida bem curto e podem viver menos de 1 ano. É o caso das plantas frutíferas, né? As árvores frutíferas. Nós temos aqui um exemplo da macieira. Algumas dessas plantas vivem, né, na sua longevidade pouco menos de 1 ano. E aí, a sequência do ciclo de vida é essa. Vamos acompanhar aqui na nossa tela. O ciclo de vida da planta começa com a semente, depois ela vai crescendo, reproduzindo-se, germinando, né? E até chegar à sua última fase, que é a morte. A semente, ela vai dar origem a uma raiz, que depois começa a sair da terra, depois começa a criar um caule, e aí por diante, começa a nascer. Geralmente isso acontece na fase da primavera, no período da estação da primavera, nascendo aqui então as flores. E aí depois, com o tempo, começa a nascer o fruto, isso na fase, né, das estações do verão. Na sequência cresce até um determinado tempo, e aí, por fim, chega a sua última fase, que é a fase da morte. Então, as sementes que caíram do fruto vão dar origem, antes de morrer, a uma nova planta. Então, nesse momento, nós dissemos que aí o ciclo se completa. Tá certo? Como eu falei, a planta completa, ela vai possuir flor, folha, fruto, caule e raiz. A flor vai permitir que haja frutos a partir delas. A folha vai participar do processo de respiração da planta e também de liberação do oxigênio no ar, que é muito importante para os seres vivos, né? Para todos nós que é considerado seres vivos. Já o fruto vai permitir que haja outro ser vivo, ok? A partir do fruto, porque dentro do fruto vai estar guardado as sementes. Então, a partir dali, outro
ser vivo vai ser, nesse contexto, então, nascer. O caule, ele vai transportar os nutrientes que são necessários para a subsistência da planta. Então, em todo o corpo da planta, o caule vai levar esses nutrientes necessários. Nutrientes esses que são absorvidos através da água, da luz solar e também do solo. E, por fim, a raiz, que vai buscar esses nutrientes. A raiz tem a função de captar do solo todos os nutrientes necessários que serão transportados para o caule, pelo caule, em todas as partes da planta, tá certo? Então, quando a planta ela é completa, cada uma de suas partes tem funções específicas, não se esqueça disso. A flor, a folha, o fruto, o caule, a raiz, cada uma dessas partes vai desempenhar uma função no desenvolvimento, ou seja, no processo de nascer, crescer e morrer, que é o ciclo de vida das plantas, tá bom? Vamos ao nosso quadro Você Sabia? Você sabia que existem plantas que sobrevivem na sua longevidade mais de 1000 anos ou até 1000 anos? Sim, pois é o caso então dos baobás. Os baobás são uma espécie única de plantas que sobrevivem num clima quente e eles são capazes de passar mais de 1000 anos ou até 1000 anos de existência. Eles são provenientes das savanas africanas, eles possuem o seu tronco largo e esse tronco é capaz de abrigar uma enorme quantidade de água, tá certo? E por isso, na sua estrutura, ele vai armazenar essa quantidade de água, vai crescer rápido e ao mesmo tempo vai atingir idades bem elevadas, como eu disse, eles podem chegar até 2000 anos de existência, olha só, muito bem. A água ali armazenada nos baobás vai atingir dimensões gigantescas sem sofrer estresse hídrico, porque ele está guardado ali aquela quantidade de água dentro do seu tronco. Então, ele não vai sentir necessidade de água, se ela já está armazenada por lá. Então, aí ele vai desenvolver e vai chegar até 9 metros de diâmetro. Bem interessante isso, né, turminha? Muito bem. Chegamos então no nosso momento, hora da nossa atividade. Vamos aqui recapitular o que nós aprendemos na nossa aulinha de hoje a respeito do ciclo de vida das plantas através de um pequeno exercício, tá certo? Muito bem. Questão de número 1. Enumere as cenas de acordo com o ciclo de vida das plantas. Vamos aqui enumerar como é que começa a sequência de vida de cada uma delas. Bom, aí nós começamos. Será que é da semente? Será que é do caule? Será que é das folhas, das flores, né? Vamos lá, começamos então através da semente. Esse é o processo onde inicia-se o ciclo de vida, através da semente. Agora, algumas plantas, eu quero deixar aqui bem claro, que algumas plantas começam o seu processo de vida através das mudas, né? Aqui, nesse caso, né, a maioria delas é através da semente. Então, começamos pela semente, na sequência nós vemos aqui a germinação da semente, né, número 2. Número 3, nós já temos a planta em desenvolvimento, né, apresentando folhas, flores. E aí, por fim, no seu final, né, nós já temos as folhas, as flores e também os frutos. Então, esse é o processo de ciclo de vida da planta. Questão de número 2. As sementes ficam dentro dos frutos, mas quando elas caem sobre o solo, elas podem fazer o quê? Elas vão participar de um processo que vai originar, que vai dar origem a uma outra plantinha. Que processo é esse? Aí eu tenho a opção A, germinação ou frutificação. Nós temos então a opção A, que é a germinação. Então, quando elas vão cair no solo, elas vão germinar, elas vão dar origem a uma nova plantinha para que haja desenvolvimento, tá certo? E o processo é esse aqui. Através da semente, vai germinando até que ela consiga ter o tronco, né, o caulezinho, as raízes, folhas, flores e frutos, chegando ao seu final. Muito bem, turma, e é esse a nossa aula de hoje. Quero deixar então aqui um forte abraço, convidar vocês para um próximo encontro, tá certo? Boa semana para todos. Até o próximo encontro. Bom dia! Estamos de volta para mais uma semana de virtuaulas de ciências. Aqui é a tia Clemilde estendendo um bom dia, uma excelente semana para todos vocês.
Vamos começar nossa semana agradecendo a Deus e também com um novo componente curricular, né, com um novo conteúdo de ciência, na verdade, cujo projeto ainda é a Escola Minha Casa Projeto de Vida. Nós estamos, então, estendendo nossa aula de hoje, falando a respeito do ciclo da água. Muito bem, o ciclo da água. Vamos aprender na nossa aula de hoje o que é o ciclo da água na natureza, tá bom? Muito bem. Nós já sabemos que o ser humano e a própria natureza existe uma quantidade excessiva de água, né, no universo, no planeta e também no corpo humano, né? 70% do nosso organismo é água, 70% do planeta também é água. Portanto, não é à toa que nós chamamos esse planeta de planeta água, porque a água na natureza ela é importante para a sobrevivência dos seres vivos. A água na natureza também ela vai passar por vários estados físicos. Nós vamos conhecer aqui. Por isso nós dissemos que a água está sempre em movimento, porque ela passa de um estado físico para outro, mostrando assim essa movimentação. E através do ciclo da água na natureza, nós vamos ver alguns processos aqui. Basicamente, o que é o ciclo da água? Corresponde, vamos aqui na nossa tela. O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estados físicos que acontece com a água ao longo do tempo. Portanto, essa mudança de um estado para outro da água, ela vai constituir-se, então, ciclo da água na natureza. A água está sempre em movimento, mudando de um lugar para outro. Então, esse evento também é chamado de ciclo hidrológico. Ciclo da água também é chamado de ciclo hidrológico, por conta dessa mudança de um estado para outro. Mas estados físicos, ela vai sair de um estado sólido para o líquido, do líquido para o estado gasoso e assim sucessivamente. Então, nós compreendemos que a água possui 3 estados. Primeiro estado físico da água, ou 3 formas da água. O estado sólido, líquido e gasoso. Nós encontramos a água na natureza nesses 3 momentos, nessas 3 fases. Na fase sólida, quando ela está no formato de gelo, lá nas geleiras, né? Também lá na nossa forminha, no nosso congelador. Então, ali dizemos que a água está no estado sólido, tá bom? Quando a água é encontrada nos rios, nos mares, nos lagos, na torneira, né, no nosso chuveiro, dizemos que a água está no estado líquido. E quando nós encontramos a água no vapor, quando estamos cozinhando, aquela água que sai aquele vapor, ou então quando transpiramos, ou então no formato de nuvens, né? Ela está no estado gasoso. Portanto, a água ela participa então de 3 momentos, de 3 fases ou de 3 formas. Forma sólida, líquida e gasosa, tá certo? Isso aqui é importante porque a gente precisa compreender que esses 3 estados eles vão participar do processo que nós chamamos de ciclo hidrológico, tá? Ou ciclo da água na natureza. Bom, para que isso aconteça, primeiramente eu preciso entender que esse ciclo hidrológico, ele vai acontecer em 5 momentos, tá? A gente vai ver isso aqui agora. A partir desse momento, a água nas suas 5 fases. Na fase de condensação, solidificação, evaporação, precipitação e infiltração. Vamos lá. Condensação, a água na sua fase de condensação é quando ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Dizemos então que ela está na fase de condensação. A água está condensada. Na fase de solidificação, a água vai sair do estado líquido para o estado sólido, tá? Ela vai se transformar em gelo, em granizos. E a evaporação é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, tá? Ela vai estar em formato de gás. Então, essa fase é chamada de fase de evaporação. E, por fim, a precipitação. É quando a água vai cair na superfície terrestre no seu estado sólido ou líquido depois de haver evaporado. Então, compreender as fases do ciclo da água é necessário para que a gente compreenda também o ciclo hidrológico, tá? Ou o ciclo da água na natureza. Muito bem. Como é que acontece tudo isso? Primeira fase, a fase de evaporação. E aí nós temos as águas dos rios, dos mares, dos oceanos, dos ribeirões. Eles vão então, por ação
do sol, o calor do sol, eles vão evaporar. Então, eles vão sair do estado líquido para o estado gasoso, tá certo? Então, esse processo é chamado de evaporação. A água do rio, a água dos mares, a água dos oceanos vai evaporar por ação do calor do sol, ok? Então, vai se transformar em gás e, desse modo, vai subir até a atmosfera. Essa é a primeira fase. E aí nós temos a segunda fase, que é a fase de condensação. O vapor da água vai esfriar, vai acumular na atmosfera, certo? Ele subiu, agora ele vai esfriar, ele vai acumular na atmosfera em forma de nuvens ou nevoeiros. E aí, essa formação de nuvens, nevoeiros, vai pesar. E aí ela vai cair novamente, tá certo? Nesse momento que ela vai condensar, se juntar, ela vai se transformar no estado gasoso. Então, nesse momento, ela vai passar do gasoso para o líquido, sendo que essas gotinhas de água que estão lá suspensas no ar, mais à frente elas vão se precipitar, elas vão pesar e vai cair no formato de chuva. É o que nós chamamos de precipitação. Ela evaporou, formou as nuvens, pesou, ou seja, condensou, e ali agora elas vão se precipitar. Vai cair no formato de chuvas ou de granizo ou de neve, dependendo da localidade da sua região, da região que nós estivermos, tá certo? Por exemplo, na região sul, sudeste, vai ser em forma de granizo ou em forma de neve, tá? Como Rio Grande do Sul, Paraná, essas regiões aí, tá bom? Muito bem. Na sequência, nós temos quando a água agora se precipitou, ela caiu no formato de chuvas. O que vai acontecer agora? A infiltração. A água cai no formato de chuva, ela vai voltar novamente para os lençóis subterrâneos, ela vai se infiltrar no solo, ela vai cair de volta no oceano, nos rios, nos mares, nos lagos e também no solo. Ali, quando ela chega ao solo, ela vai infiltrar no solo e vai formar os lençóis freáticos ou lençóis subterrâneos. Portanto, então, a água vai todo o tempo fazendo esse caminho, esse trajeto. E é isso nesse ciclo que nós chamamos de ciclo hidrológico, tá certo? Parte da água que se infiltrou no solo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser absorvida pelas plantas. Lembra que eu falei que nesse processo as plantas, agora, através das raízes delas, vai sugar, ela vai buscar os nutrientes. E um dos nutrientes da planta é a água que está lá nos lençóis subterrâneos, nos lençóis freáticos. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Quando a planta busca a água que está lá no subsolo, ela conduz através do caule e aí chega até as outras partes da planta. O que vai acontecer? Ela vai participar de um processo chamado de transpiração, porque agora a planta vai fabricar o oxigênio, né? Ela vai transpirar, ela vai jogar essa água para o ar novamente. Então, esse é o processo do ciclo hidrológico, ou ciclo da água na natureza, tá bom? Basicamente é isso. A água dos rios, dos mares, elas evaporam, sobem, formam as nuvens, ou seja, elas se condensam, né? Formando as nuvens, os nevoeiros que pesam, caem de volta para a terra em forma de chuva, neve ou granizo e é infiltrada novamente no solo, caindo então nos rios, nos mares e assim sucessivamente o ciclo continua, certo? Chegamos então, turminha, no nosso momento, nosso quadro Você Sabia, nosso quadro de curiosidade. Bom, eu falei que a água está presente em 70% do planeta. Isso é verdade, porque 70% do nosso planeta é água e 30% do restante constitui então o solo onde nós pisamos, né? Então, 70% do planeta é água e 70% do nosso organismo também é água. O nosso corpo é formado de 70% de água. Nós precisamos estar hidratado para que não haja desidratação, não haja perda da nossa saúde, tá certo? Mais de 2/3 da superfície da Terra, ou seja, cerca de 71% está coberta então por água. Por isso que nós dizemos que o nosso planeta é um planeta água. Muito bem, turminha, vamos aqui então recapitular a nossa aula de hoje através de um pequeno exercício, tá bom? Questão de número 1, hora da nossa atividade.
No desenho aí ao lado, nós temos uma representação bem simplificada do ciclo da água. Está simplificado, nós temos aqui só alguns, nós temos 3 processos da fase do ciclo da água. Nós temos o processo 1, o processo 2 e o processo 3 aqui. Eu disse para vocês que o ciclo da água na natureza, ele é formado a partir de 5 processos. Então, eu só tenho aqui 2. Os fenômenos físicos que acontecem na imagem 1, 2 e 3 são o quê? A. Precipitação, condensação e evaporação. B. Ebulição, condensação e evaporação. C. Ebulição, condensação e condensação. Letra D. Condensação, precipitação e evaporação. Então, quais desses pontos aqui, né, acontece? Quais desses, nessa representação, quais são os fenômenos físicos que acontecem na representação 1, na 2 e na 3? Então, nós temos a formação de nuvens, porque a água já evaporou, né? Então se ela evaporou, ela vai formar as nuvens. Se ela está formando as nuvens, então ela está condensando. Então, o processo é condensação. Então, número 1, condensação. Depois, ela condensou, vai pesar e vai cair em forma de chuva. A queda de água das nuvens em forma de chuva, neve ou granizo é chamada de precipitação. E aí ela volta de novo para os rios, para os mares, para os oceanos e para o solo, fazendo com que tudo isso novamente, através do calor do sol, se aqueça e evapore. Então, qual é a resposta correta? Letra D. Condensação, precipitação e evaporação. Nós temos mais um esquema aqui mostrando a sequência do ciclo da água, né? Vamos seguir a seta. Vamos completar aqui esse ciclo através desses 3 pontos dos estados de fase do ciclo da água: precipitação, vaporização e condensação. Então, por onde começamos? Seguimos a seta. Então, seguindo a seta, o primeiro processo é de evaporação. A água dos rios, dos mares, dos lagos evaporam, se condensam, formando as nuvens ou os nevoeiros. Em seguida, eles vão cair em forma de chuva, que nós chamamos esse processo ou fase de precipitação. Ok? Muito bem, mais uma vez, observe o quadro, vamos enumerar a sequência da história do ciclo da água. Aí nós temos 2, 1, 4, 3, vamos só organizar aí como é que acontece cada coisa. Bom, a água dos rios e dos mares evapora, então aqui é o número 1. O cristal subiu em forma de vapor porque o sol aqueceu a água dos rios. Então, número 1. Na sequência, vem o número 2. Eles se condensam, né, são novamente aquecidos e caem em forma de chuva, ou seja, a precipitação. Muito bem, turminha, e é isso. Chegamos ao final da nossa aula. Quero deixar um forte abraço para você e convidá-lo para o nosso próximo encontro.